Mesmo permanecendo de pé como você está, feche seus olhos. Verdadeiramente, Deus está neste lugar. E eu quero que você cante comigo assim: tua presença é real. Eu posso ouvir ele cantando? Aqui neste lugar. Mais uma vez a igreja. Sua presença é real. Louva o Senhor. Ele está aqui. Aqui neste lugar. Me ajuda aqui. Canta comigo aqui. Você é cantor, eu sou pregador. Deus quer falar com você nessa noite. Quem veio preparado para ouvir a voz de Deus, dá glória. Já Deus te usar. Dicionário doido, em vez de começar pregando, lendo a Bíblia, começar cantando, calma. O melhor de Deus está por capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Estamos num culto de missões.
E o coração de Deus não bate por tijolo, não bate por cadeira. O coração de Deus bate por vidas. O coração de Deus bate por almas. Eu quero que você nessa noite conheça um pouquinho da minha vida, do que Deus fez por mim. E de como Deus tem sido misericordioso por mim. Hebreus capítulo 9. Vamos ler o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, somente a parte A do versículo. Quando se encontraram, digam amém. Amém. E diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Pai, nós queremos mais uma vez render graças a Ti. Que não seja, Senhor, o missionário Alexandre ministrando a Tua palavra, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha boca. Fala, Deus, aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela Tua palavra lida, em nome de Jesus. Tome teu assento, querido, e rasgue esse lugar com palmas para exaltar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Meu nome, como o pastor falou, é Alexandre Menezes. Eu sou casado com a abençoada missionária Renata, que está lá fora, com o pequeno Davizinho. Promessa de Deus. Pergunta para o seu irmão assim: você tem promessa? O que ele respondeu? Amém ou misericórdia? Pergunta: tem promessa? Está demorando a se cumprir? Pergunta para ele. Espera só mais um pouco. Deus havia me prometido me dar um neném para mim e para minha esposa. Minha esposa engravidou, primeira gestação, ela perdeu o neném. E Deus prometeu: eu vou dar o filho. Minha esposa engravidou de novo. Os 3 primeiros meses, hemorragias terríveis. No 3º mês de gravidez, ela colocou um coágulo desse tamanho para fora. Corri lá no hospital, o médico falou: ó, perdeu o neném. O volume abdominal diminuiu, a sensação que ela sentia mexendo não tinha mais, só sangrando e chorando. Eu passei um final de semana protelando para levar ela no hospital. E numa terça-feira de manhã eu saí de Guarapari de carona, 6 horas da manhã, e fomos para o Hospital Santa Mônica em Vila Velha. E quando chegou lá, o doutor examinou e falou: olha, se perdeu, eliminou tudo, porque o colo do útero já está fechado. Na sexta-feira anterior, ela tinha feito a ultrassonografia, placenta descolada, colo do útero aberto. E ficamos de 6 da manhã às 4 horas da tarde esperando o médico fazer a ultrassonografia e chegar. Quando o médico chegou, ela se deitou e ele começou a passar o aparelhinho na barriga dela. E eu vi aparecer na tela o saco gestacional do meu coração. Na hora se entristeceu. Eu falei: nossa, ela vai ficar internada para fazer curetagem. Mas lá no fundo, diga para o seu irmão, é lá no fundo. É lá no fundo que o Espírito Santo fala. Fala para ele. Aleluia. É o seu íntimo que ele se move, querido. Lá no fundo eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo: ei, a última palavra é minha. Aleluia. E o médico falou assim: é, realmente, está aqui. E apertou um botão na máquina. E nós ouvimos. E lá o que julgavam estava morto com um ano para a glória do Senhor Jesus. Promessa, querido, leva tempo, mas Deus cumpre. Minha mãe ouviu uma promessa da parte de Deus. Minha mãe mora em Jacaraí. Minha mãe, se você olhar para ela, você não escreve a mulher, tem 1,49 de altura. É um cotoquinho de mulher, com o joelho calejado de oração. E ela ouviu falarem para ela assim: pastora Dudu, é Durvalina o nome dela, todo mundo chama de Dudu, eu odeio o nome dela.
nome tão bonito, eu não sei porquê, mas tudo bem. E ela, pastora Dudu, seu filho vai ser um grande pregador do Evangelho. Isso eu nasci e criado na igreja até os 14 anos de idade. Com 14 anos, eu me desviei do Evangelho, que era a época da adolescência. Gatinha, tem adolescente aqui, levanta a mão. Pois é. Época das gatinhas, dos gatinhos, né? Piscar o olho no colégio. Nessa época, o diabo armou o primeiro laço e eu caí. Me desviei do Evangelho e comecei a fumar maconha. No meio dos amiguinhos. Começamos a nascer ligado numa favela do Rio de Janeiro chamada Vila Vintém. Começamos a bater carteira, comecei a ganhar um dinheirinho roubando o dinheiro dos outros. Fiz 18 anos de idade, fui parar no Exército Brasileiro. No Exército eu permaneci por 5 anos. Fui sargento da Brigada de Paraquedistas no Rio de Janeiro. Quando saí do Exército, todos os meus amigos tinham virado bandido. Todos, sem exceção. Poxa, você foi sargento de material bélico, você entende de arma. Faz uma manutenção nas armas para nós aí. Eu comecei a limpar uma arma para um, limpava a pistola do outro, cuidava do fuzil do outro. E a coisa começou a ganhar proporção na favela que eu fui criado, nas favelas amigas. E eu virei praticamente armeiro do Comando Vermelho. Não era traficante, não era bandido. Ele me dava um dinheiro, me pagava um pedaço de maconha, um pouco de cocaína. Eu fui ficando conceituado. Minha mãe percebeu aquilo e se mudou para uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu fui morar em Itaguaí. Cheguei lá, não tinha tráfego na cidade, uma cidade tranquila. Eu consegui um emprego como auxiliar de cartório. Trabalhava de segunda a sexta, de 11 da manhã e 5 da tarde. Todo dia com dinheiro no bolso. O dono do cartório virou vereador da cidade, Oswaldo Sicarino, eu virei assessor parlamentar. Não precisava me envolver com crime. Conheci a mãe da minha filha, que agora tem 13 anos lá no Rio, e resolvi casar com ela por preparação de alianças. E um dos cheques voltou. E o cara que eu comprei as alianças voltou um jagunço na minha casa. A mulher quase perdeu o neném. E levaram um aparelho de som que eu tinha, que na época era top de mim. Eu era roqueiro, então o som para mim era o mais importante. Para levar a mulher, Deus de som. Levaram o som. E aquilo, eu já não estava na presença do Senhor. E aquilo gerou um sentimento muito ruim dentro de mim. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com o tipo de sentimento que você está acumulando no seu coração. Cuidado, porque esse sentimento pode te envenenar e te matar. E eu fiquei remoendo aquilo, remoendo. E um dia, voltando do cartório para casa, eu vejo esse tal de Ariel vindo na rua com uma bolsa da Mizuno grandona. Uma sexta-feira eu levava a arma do cartório todo final de semana para casa. Eu enrolei uma camisa na cara, corri na direção dele, botei a arma na cara dele e tomei a bolsa dele. Para resumir a história, tinha 750 mil reais em ouro e pedras preciosas dentro da bolsa. Fui para São Paulo, vendi tudo, transformei em dinheiro, voltei para o Rio de Janeiro. Tem que fazer alguma coisa para o dinheiro render. Pensei em pizzaria, lanchonete, choperia. Não dá. Itaguaí não tem tráfico de drogas. Eu tinha muito conhecimento no mundo do crime. Transformei aquilo em droga, armamento e munição e abri a primeira boca de fumo do município de Itaguaí. E fiquei conhecido no estado do Rio de Janeiro como um traficante chamado PTD. Quem aqui é um pouquinho mais antigo, vê jornal, deve ter ouvido falar. Em 94 explodiu o DPJ matando 38 policiais de uma única vez. Fiquei caçado no estado do Rio de Janeiro como matador de polícia. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus havia feito uma promessa à minha mãe. Deus prometeu que o filho dela ia ser pregador do Evangelho. Presta atenção, querido, eu sou fruto de missões. Eu sou fruto de um bando de crente doido, que entrou na boca de fumo que eu estava, sem medo do fuzil, sem medo das pistolas, e
falou: Jesus quer mudar a sua história. Mas, missionário, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Nós falamos da arca. O que a arca do concerto, a arca da aliança tem a ver com isso? Você vai entender. Porque naquela época era necessário um objeto de madeira revestido em ouro, com propiciatório de ouro puro, com querubins em cima, para que a presença de Deus se manifestasse. Hoje não é mais necessário. Hoje vivemos a nova aliança. E você vai entender. O texto que nós lemos vem dizendo que existia um véu. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Existia uma barreira entre você e Deus. Esses dias eu me perguntava por que foi necessário Jesus morrer na cruz. Pergunta para o seu irmão: por que a cruz? Pergunta para ele. Gente, ele era Jesus, ele era Deus, ele podia estalar os dedos e salvar toda a humanidade. Por que escolher a morte de cruz? Porque foi escolha dele. Porque a Bíblia diz que no livro de Levítico, toda vez que o homem pecava, alguém deveria morrer pelo pecado consumido, pelo pecado consumado. Jesus Cristo resolveu fazer uma ponte entre você e o seu Deus. Porque Deus é justo. Então toda vez que a gente peca pela justiça de Deus, alguém tem que morrer. Por isso que no Egito mandou colocar sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte chegava, o pecador aqui já morreu, o preço já foi pago. Hoje, querido, quando eu e você a gente peca, Deus se levanta para te julgar. O Espírito Santo, a fiel testemunha, é indagado por Satanás, que vai lá toda vez que você peca. Preste atenção nisso. Toda vez que você peca, Satanás vai diante de Deus. Ele é o acusador de nossas almas. Ah lá, o missionário lá, o tal Alexandre, pecou. Chama o Espírito Santo, a fiel testemunha. Pecou ou não pecou? O Espírito Santo fala: infelizmente pecou. Só que quando Deus olha para você, vê você prostrado no chão, quebrantado, arrependido. Presta atenção que arrependimento tem que gerar dor. Arrependimento é uma dor no íntimo por uma falha cometida contra Deus. Se não tem dor, não tem arrependimento. Quando o Espírito Santo te olha, que Deus te olha e vê você arrependido, Jesus Cristo se coloca de pé e fala: Deus, olha de novo. E quando Deus olha, vê o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. O pecado já foi pago, querido. O véu que separava você de Deus foi rasgado no momento em que Ele morreu na cruz do Calvário. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E continuando, o versículo 4 diz: e tinha dentro do Santo dos Santos um incensário de ouro puro. Se você for lá no livro do Êxodo, você vai ver Deus pedindo a Moisés para chamar os melhores perfumistas de Israel e mandar esses perfumistas pegarem as melhores especiarias para fazer o melhor incenso. Incenso esse que só seria usado no tabernáculo, só seria aceso pela mão do sacerdote ou pela mão do próprio Deus, único e exclusivo para ele. Não poderia ter cópia, não poderia ser reproduzido, não poderia ser levado para casa. O incenso era exclusivo para Deus. E hoje nós temos o poder de fazer esse incenso. Pronto, agora o missionário ficou doido de vez. Ele vai querer acender incenso dentro da igreja. Alguém aqui já viu igreja queimando incenso? Já viu? Alguém já viu crente acendendo incenso? E se eu falar que crente acende incenso todo dia? Diz a Bíblia que certa ocasião Deus chama o profeta Isaías e fala: Isaías, vá ao rei.
diga a Ezequias que ele morrerá e não viverá. Isaías entra no quarto do rei. O rei não estava no monte, não estava na igreja, ele estava no quarto, deitado sobre a sua cama. Diga para o seu irmão assim: quarto é lugar de intimidade. Aleluia. Deus quer ter intimidade contigo. E diz a Bíblia que o profeta chega diante do rei e fala: rei, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o profeta se retira do rei. E a Bíblia diz que o rei vira o rosto para a parede, onde mais ninguém estava vendo. Nem os servos que talvez entrassem no quarto para trazer alguma coisa não veriam. Mas Deus estava vendo. E diz a Bíblia que Ezequias ora e chora muitíssimo. E no mesmo instante, Deus brada com o profeta e chama: Isaías, volta lá. Por que, meu rei? Ô Isaías, chegou ao meu nariz um choro, uma lágrima, uma oração, como incenso suave às minhas narinas, que eu não tenho condições de não abençoar o meu filho. Querida, a sua oração, a sua lágrima move o coração de Deus, faz Deus voltar até mesmo atrás naquilo que ele falou, porque ele falou que o rei ia morrer. Isaías volta a falar: rei, Deus manda lhe dizer que lhe acrescenta 15 anos à sua existência. Eu também ficaria 7 com filhos. Peraí, você acabou de ser dizendo que eu vou morrer, agora você volta dizendo que eu vou ficar vivo. Eu quero uma prova nesse negócio. Você quer prova? Quero prova. Que prova você quer? Você quer que o relógio de Acais avance 10 graus ou que ele retroceda 10 graus? O relógio de Acais, querido, era um pio de pedra que, conforme o sol se movimentava, a sombra ia marcando a hora. Todos aqui estudamos história, geografia, ciências. Sabemos o que é rotação e translação. Translação, a Terra ao redor do Sol. Rotação ao redor dela mesma. Por uma sombra avançar 10 graus, a Terra continua girando no mesmo sentido. Pergunta para o seu irmão: e para a sombra voltar 10 graus? O que tem que acontecer? Eu quero conjecturar contigo, querido, porque eu imagino o Todo-Poderoso lá de cima, do sétimo céu, como disse Paulo, olhando aquele botão